Saudações, nobres senhores, alunos do segundo período de Direito da Unifagoc. Aqui quem vos fala é Bruno Salles, pela disciplina de Direito Constitucional. Melhor dizendo, Constituições Brasileiras e Direitos Fundamentais. Hoje a nossa aula será sobre privacidade. Bruno, você nem terminou o Direito à Vida ainda. Ficou faltando a transfusão de sangue e a recusa, tendo em vista questões por convicção filosófica ou crença religiosa. Sim, mas nós deixaremos para discutir esse tema na aula síncrona, ok? Considerando que semana que vem nós temos uma prova, não é isso? Nós temos uma prova na quarta-feira, né? Essa semana eu vou gravar duas aulas que não serão objeto de prova nesta prova de agora. Ou seja, a aula que eu estou gravando agora, bem como a próxima que eu vou gravar, as duas para essa terceira semana do primeiro estudo dirigido, elas não serão objeto de questionamento na avaliação do primeiro estudo dirigido. Eu vou avaliá-las no segundo estudo dirigido. Eu não gosto de dar uma matéria e cobrá-la em prova na mesma semana que eu lecionei a matéria. Eu acho inadequado, ok? Então, para que os senhores tenham tempo de estudar, se inteirar do assunto, essa matéria de agora, bem como da aula subsequente, ou seja, uma assíncrona para segunda e uma assíncrona para sexta, elas somente serão objeto de avaliação no exame remoto número 2, ok? Qual que é a matéria de hoje? Direito à privacidade. Quase encerramos direito à vida, agora passamos ao estudo do direito à privacidade. Vamos lá. Primeira coisa importante falar sobre isso. A privacidade, ela é gênero e tem como espécies a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. É mais ou menos assim, né? Privacidade. Traçamos uma analogia. Privacidade, mamífero. Espécies, né? Bovinos, suínos, equinos, ovinos, primatas, felinos, ou seja, um gênero pode ter várias espécies. Então, se privacidade é um gênero, ele tem como espécies intimidade, vida privada, honra e imagem. Qual que é a diferença entre eles, Bruno? Bom, eu gosto de explicar isso pela teoria dos círculos concêntricos, ou teoria das esferas. O que é isso? Imagina que eu tenho um ciclo, que lá no centro, lá no núcleo, eu tenho o indivíduo. Depois eu tenho um ciclo mais largo, depois eu tenho um outro ciclo mais largo, depois eu tenho um outro círculo mais largo ainda. De forma que eles são concêntricos, ou seja, um está dentro do outro. Tudo bem? No núcleo, no centro, eu tenho o indivíduo. Na primeira derivação, ou no primeiro círculo concêntrico, próximo ao indivíduo, eu tenho a intimidade. A intimidade são confidências, segredos pessoais, como, por exemplo, anotações de um diário, confissões feitas em rede social, momentos em que a pessoa compartilha seus sentimentos mais escondidos, mais secretos, mais misteriosos, né? Isso seria a intimidade. A intimidade, por estar mais próxima do indivíduo, gozaria de uma proteção maior. Logo, as eventuais exceções ao direito de intimidade seriam mais restritas que as eventuais exceções das outras espécies dentro do direito à privacidade. Na segunda derivação, ou seja, no segundo círculo concêntrico, nós teríamos a vida privada. A vida privada compreende momentos em que a pessoa compartilha com as pessoas mais próximas, amigos, parentes,
né? Aniversário, confraternizações, reuniões, ambiente de trabalho, ambiente recreativo, ambiente doméstico. É aquele momento que a pessoa ali está com os seus próximos, seus entes queridos. Vale ressaltar que, inclusive, pessoas públicas têm direito à vida privada. Não é porque ela é uma pessoa pública famosa que ela não teria direito à sua vida privada. Cuidado com isso. Porém, a proteção à vida privada, embora seja grande e importante para o direito, ela seria menor do que a proteção da intimidade, porque ela está um pouco mais distante ao indivíduo. E na terceira esfera, nós teríamos as outras espécies do direito à privacidade, como a honra e a imagem. Aí você imagina, né? Talvez teria uma proteção constitucional menor, porque está mais distante do indivíduo, certo? Vamos tentar explicar isso, né? Privacidade, então, toda vez que os senhores utilizarem a palavra privacidade, os senhores precisam entender que ela é um gênero, e dentro dela tem 4 espécies, e que essas espécies, quando você fala na intimidade, vida privada, honra e imagem, essas expressões não são sinônimas, elas não se equivalem. Inclusive, o grau de proteção a cada uma delas é diferenciado face à teoria dos círculos concêntricos ou teoria das esferas. Há quem questione isso, tá? Porque a Constituição, ela diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Tá. A Constituição não diferencia e não diz que há graus de importância dentre elas. Mas é uma teoria estrangeira, inclusive muito anterior à própria Constituição. Acredito que pelas expressões utilizadas no texto constitucional, quem foi o subscritor desse projeto, com certeza leu essa teoria. O que leva a crer que essa teoria deveria ser utilizada. Porém, há autores que criticam a teoria dos círculos concêntricos no direito brasileiro, certo? De todo modo, vamos passar ao estudo para que algumas questões fiquem mais claras. Um dos pontos mais interessantes no direito, inclusive eu até penso em escolher o meu projeto de tese no mestrado em algo relacionado a isso, é o confronto ou conflito que existe entre a privacidade e o direito à informação. Só lembrando que o direito à informação também está na Constituição. Nós estamos estudando agora privacidade, mas logo à frente veremos que o direito à informação também goza de proteção constitucional. E sabemos que a norma constitucional, embora tenha hierarquia superior às demais normas do ordenamento jurídico, dentro da Constituição não há hierarquia. Princípio da unidade ou princípio da unicidade. Estão lembrados disso? Dentro da Constituição não há hierarquia. Logo, quando há uma colisão entre direitos fundamentais, todos assegurados no texto constitucional, todos com a mesma hierarquia, como que o juiz, como que o intérprete dará solução a esse caso? O correto é a harmonização. O correto não é o sacrifício de um em relação ao outro. Não. Aprendam isso. Deve-se evitar o sacrifício, porque ambos são consagrados pelo texto, ambos são importantes. O ideal é uma harmonização. E Bruno, como que faz isso? Cada caso é um caso. Há tendências jurisprudenciais, há teorias construídas, há princípios que devem ser usados como vetor de interpretação. Já expliquei isso, né? O que são vetores de interpretação. Só fazer uma analogia com a construção civil, né? O construtor, o pedreiro, quando ele precisa se orientar para fazer uma parede retilínea, para fazer um chão retilíneo, para ele não se desviar num corte que ele vai fazer, ele usa instrumentos, né? Ele estica uma linha, ele estica um prumo, ele tem vários equipamentos ali, várias ferramentas que vão orientá-lo nesta função. E nós temos isso no direito também, que são os vetores de interpretação. Ele não nos deixa desviar, não nos deixa construir caminhos tortos dentro do direito. Bom, Bruno, e como é que funciona? Como que vai funcionar então essa colisão entre a privacidade e a informação?
Como eu já disse, cada caso é um caso. A teoria do círculo concêntrico, nós já começamos com uma orientação. A questão também da pessoa ser pessoa pública ou não, isso também diferencia. Mas cuidado, a pessoa pública tem direito à intimidade sim, tem direito à vida privada sim, tem direito à honra, tem direito à imagem. Primeira questão importante a ser destacada para os senhores: não confundam honra com imagem. Honra e imagem são sinônimos? É a mesma coisa? Sempre que eu afetar a honra de alguém, eu estaria atingindo a imagem? E a recíproca é verdadeira? Sempre que eu atingir a imagem de alguém, eu estou atingindo a honra? Explico. Olha, imagina que alguém viva da fama. Isso não é só sonho ou ilusão, não. Há muitos profissionais e profissionais competentes envolvidos nisso. Uma pessoa que vive da fama, ela ganha dinheiro com a fama, seja porque é algum artista, né, da música, da dança ou de qualquer setor da arte, seja porque é um atleta, seja porque é alguém que de alguma forma é ouvido, faz sucesso, gera interesse, curiosidade. Tudo bem. Ela vai ganhar dinheiro com isso. Como que ela ganha dinheiro com isso? Olha, lá na cidade tal, lá no interior da zona da Mata Mineira, tem uma feira muito famosa de móvel, de grandes indústrias. Lá é um polo da indústria moveleira, gira muito dinheiro. Quem não é de Ubá, acha que Ubá é uma terra rica, né? Próspera, evoluída, limpa. Tudo bem, mas tem essa fila lá. Olha, tem um stand da empresa tal que o artista tal vai ficar lá na inauguração com o uniforme da empresa apresentando para os clientes os móveis, explicando como que cada móvel é bom, como é que ele funciona, por que ele é melhor do que o outro. Aí o cara vai cobrar uma grana, né? O artista, o atleta vai cobrar uma grana para vir ao bar e se passar por um funcionário daquela empresa apresentando os móveis. Por que eles não pagam isso para mim? Para eu ir lá apresentar um móvel? Por quê? Porque eu sou um Zé Ninguém, um Zé dentro d'água que não vai gerar interesse em ninguém. Já alguém famoso, que vive da imagem, vai ganhar uma grana para isso. Aí você pega alguém, né, muito famoso, que vai fazer propaganda para uma determinada marca de cerveja. Cara, eu pago para beber cerveja. Por que alguém vai ganhar dinheiro para dizer que está bebendo uma cerveja? Porque ele vive da imagem. A imagem dele vale dinheiro, e muito dinheiro. Aí você imagina que um artista, ou um atleta, ou qualquer pessoa famosa, está lá no seu momento de lazer, na sua vida privada, não quer expor a ninguém, não está em um local público, e alguém com equipamento de filmagem, com um drone, com uma câmera que aproxima no zoom óptico 200 vezes, com uma lente potente, consegue flagrar o momento de lazer daquela pessoa famosa consumindo uma determinada marca de cerveja. Aí aquilo é divulgado. Aquela marca, o nome dela vai lá para cima, né? Claro, se eu fosse sócio daquela marca de cerveja, eu ia gostar, ia achar ótimo. Oh, estão fazendo propaganda da minha cerveja, de graça. Mas o cara que estava bebendo a cerveja, o artista, ele não ganhou dinheiro com isso. Ele teve a sua privacidade na modalidade vida privada violada e ele não ganhou nada. Houve violação à imagem dele? Sim. Houve violação à honra? Não. Tomar uma cerveja não tem nada contra. Não está violando a honra de ninguém porque ele está tomando uma cerveja. Ou seja, ele teria direito à indenização? E uma indenização, né, deveria ser algo bem próximo do que ele cobraria para fazer aquela propaganda, além, né, da má fé de quem, que deve ser punida, né, de quem captou aquelas imagens. Viram que imagem é diferente de honra? Nem sempre a honra, nem sempre a imagem violada viola também a honra. Às vezes pode coincidir, que quando se viola a imagem de alguém, também se viola a honra. Então veja, veicular a imagem de alguém, direito do trabalho,
Se você divulgar imagens de um estabelecimento comercial ou industrial com os funcionários, você sabia que os funcionários depois podem cobrar uma indenização por violação à imagem? Não, eu não quero. O meu contrato de trabalho é para trabalhar, para produzir. Eu não tenho um contrato de trabalho vinculado à imagem da instituição, não. Já vi ações nesse sentido, em que os autores da ação ganharam indenização. Por quê? É minha imagem, é minha, é patrimônio meu. Ela não pode ser violada. E se for violada, aquela violação deve ser ressarcida através de uma indenização. Bom, seja como for, eu quero que vocês entendam que privacidade é gênero e tem 4 espécies e elas não se confundem entre si. Não são expressões que se equivalem ou sinônimas. Vimos também que alguém pode ter a imagem violada sem que viole a honra, ok? Também não são a mesma coisa. Falando de honra, a honra ela pode ser objetiva ou subjetiva. Acredito que os senhores já tenham estudado isso em direito de personalidade, no direito civil. Se não chegaram nessa parte, chegarão em breve. Recomendo que estudem muito direito de personalidade. É uma matéria importantíssima e tem uma ponte, tem uma interface muito profunda com o direito constitucional. E tudo que é direito constitucional deve ser muito estudado, já expliquei para vocês o porquê e o motivo. Bom, honra objetiva é o que as pessoas pensam de você. É o conceito que a sua sociedade tem de você. E a honra subjetiva é o que você pensa de você. Então, às vezes, a violação da honra objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, e às vezes a violação só de uma delas. Por exemplo, no direito penal, a difamação viola a honra objetiva e a injúria viola a honra subjetiva. Qual a diferença? A injúria é quando você imputa a alguém uma qualidade negativa. Ou seja, quando você ofende alguém, quando você xinga alguém. Já a difamação é quando a pessoa inventa uma história, inventa um fato, inventa um acontecimento envolvendo a outra pessoa. Você não imputa a ela nenhuma qualidade negativa, mas você cria toda uma história. Você conta um caso que pessoa tal fez isso no dia tal, às tantas horas. Você conta toda uma história ali. Então viola a honra subjetiva. Vejam, a violação à privacidade, em qualquer de suas modalidades, ela gera indenização. Por dano material ou por dano moral. Vamos lá, vamos tentar explicar isso a grosso modo. Isso também será estudado com muita propriedade, com muita profundidade no direito civil. Mas daremos notícia agora. Dano moral e dano material. O que é o dano material? É o prejuízo. O dano material, ele pode ser o prejuízo iminente, o lucro cessante. Quer ver um exemplo? Vinculado à questão de privacidade? Suponhamos que você é um médico numa cidade pequena e você gira ali no seu consultório médico, você gira ali R$20.000 por mês. Você consegue tirar R$20.000 por mês ali naquele consultório médico daquela cidade pequena. Tudo bem. Aí, alguém viola a sua honra e a sua imagem. Veicula um fato lá que depois comprova-se ser falso. Nisso, naquela sociedade provinciana, naquelas pessoas daquele local, a maioria das pessoas param de frequentar aquele consultório, de modo que a renda dele cai para R$3.000 por mês, 17 mil de prejuízo, nos 2 ou 3 primeiros meses após a violação da imagem e da honra. E suponhamos que isso fora veiculado falsamente por um órgão da imprensa local, um jornal local. Ou seja, até que se descobriu, até que se provou que aquilo é mentira, foram 3 meses de prejuízo. 3 vezes 17. É o prejuízo iminente. Ou seja, todo prejuízo que ele teve, ou toda a questão que ele deixou de ganhar, isso é o dano material.
certo? Quer ver um outro exemplo? Ah, num acidente de trânsito, a pessoa invadiu a contramão, colidiu com o meu veículo. Olha, meu veículo acabou, perda total. Quanto que valia seu veículo? R$ 50.000. Dano material. Eu trabalhava com carro. Até eu conseguir arrumar outro, eu tive que ficar 2 semanas parado. E eu ganho R$ 10.000 por mês. Se eu ganho R$ 10.000 por mês e fiquei duas semanas parados, 5.000 de lucro cessante. Eu deixei de ganhar 5.000. Dano material. Você se machucou? Machuquei. O que aconteceu? Quebrei o braço, tive que botar lá um imobilizador no braço, fui no hospital, senti dor, tomei remédio, tive dor de estômago. Deixei de ir numa festa de formatura da minha afilhada, eu queria muito ter ido. Deixei de comparecer num churrasco de amigo, deixei de jogar minha bola, que eu jogo 2 vezes na semana. E aí, tem mais indenização quanto a isso? Tem também por dano moral. Agora, o que é o dano moral? Como se define dano moral? Dano material é fácil definir, né? É todo prejuízo que você teve, né? O que você perdeu, o que você deixou de ganhar. Suponhamos que o carro não tivesse tido perda total, mas ele vale 50.000. Você teve que gastar 20.000 para arrumar esse carro. 20.000. Só que aí depois que você gastou 20.000 para arrumar o carro, ele não vale mais 50. Ele vale 40, porque ele depreciou. Um carro batido ele vale menos. Então você teve um prejuízo material ali de 20.000 para arrumar o carro e 10.000 de deterioração do carro. São 30.000 de dano material. Agora, e o dano moral? O que é o dano moral? O dano moral, aprendam. Conceito fácil, simples. Dano moral é aquele que viola direito de personalidade. Ponto. Dano moral é aquele que viola um direito de personalidade. Agora, o que são direitos de personalidade? São direitos extrapatrimoniais. São direitos que referem-se ao indivíduo em si mesmo e à sua proteção, certo? Então, todo dano moral é algo que viola um direito de personalidade, integridade física, integridade moral, honra, imagem, tudo isso está relacionado com o direito de personalidade. Acredito que o senhor já tenha estudado isso em direito civil. Então, vejam, qualquer violação a direitos de privacidade gera indenização por dano moral e por dano material, ok? Não confundir honra com imagem. Vamos lá, desta colisão entre direitos constitucionais relacionados à privacidade, nós temos os relacionados com o direito à informação, já estudamos, mas também há outros, por exemplo, relacionados à segurança, radar eletrônico e câmera. Não, esse carro não é meu, eu não estava lá, eu não estive nesse local, é um carro clonado. Aí você busca a imagem lá e realmente o carro é diferente. Né? Às vezes você bota uma placa de um Corsa 98 e você bota num Corsa 2002 clonado. Aí você fala, não, esse Corsa modelo meu aqui, o para-choque é diferente, o farol é diferente. O cara comprova que não é ele, né? Ou o contrário também, né? Não sou eu, aí tá a imagem dele lá, dirigindo o carro. Como que não é você? E aí, o que eles começaram a fazer? Começaram a mandar a multa para a pessoa pagar, né, com código de barra ali, para pagar até no celular na hora, né? Junto com a imagem. Como quem diz, né? Ô moço, não reclama não, paga isso rápido aí. Só que isso começou a gerar muito problema relacionado à privacidade. Imagina que você chega na casa dele, ou dela, né? Aí um dos cônjuges pega e olha que, uai, nesse dia, nessa hora, você estava trabalhando, o que você estava fazendo nesse lugar aqui? E quem que é essa loura do seu lado? Quem que é esse bombadão que está aqui no seu carro? Explica isso. Olha o problema. Pode cobrar do Estado, gestor deste sistema, indenização por violação à privacidade? Não, o objetivo ali é a multa.
comprovar a prática da infração de trânsito. Tudo que passar disso já não é interesse do Estado. E aí, o cara teria direito à indenização ou não? Polêmico, né? Mas tudo indica que não, tá? A jurisprudência tem inclinado no sentido de não, e parece que agora eles estão borrando a imagem da pessoa, né? Eles estão focando no veículo, mas se precisar, eles têm isso arquivado lá. Nós usamos muito para investigar crimes, né? Tivemos um crime aqui recentemente que a pessoa furtou o veículo da pessoa que foi vítima de homicídio, e ela passa num radar eletrônico, bota a mão para fora, paga num pedágio e pega direitinho a imagem da pessoa. Nós requisitamos, no mesmo dia eles mandaram, achei de uma competência, de um profissionalismo muito grande, inclusive. Mas nós temos e-mails institucionais, né, do Estado só para isso, né? E deu muito certo. Câmeras de segurança. Nós temos câmeras públicas, né? O batem, por exemplo, o olho vivo. Mas há câmeras privadas também. Olha, quando você filma a sua casa ou seu estabelecimento, agora e quando o estabelecimento é público? E quando você filma logradouros públicos, como é que é isso? Pode? Não pode? Como é que funciona isso? São questões polêmicas, tá? Mas relacionadas à segurança, a jurisprudência tem admitido. Porque, caso contrário, seria prova ilícita, né? Se nós precisássemos dela na prova de um crime ou de um dano. Enfim, como todos têm status constitucional, a harmonização leva a crer que seria admitido uma violação da privacidade nestes casos, bem como em outros que podem surgir e teremos que analisar em cada caso concreto. Vamos lá, vamos falar de uma coisa importantíssima relacionada a isso, que cai muito em provas e concursos, portanto prestem atenção. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vou repetir o que diz o texto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, essa palavra é importante, hein? Além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que é isso? Imagina que alguém tenha a privacidade ou qualquer de suas espécies violadas em qualquer veiculação, seja da imprensa escrita, televisionada, falada, mídia social. A pessoa tem violada a sua imagem, a sua honra ou qualquer faceta da privacidade. Veja, eu já disse que isso gera indenização. A indenização ela pode ser material, cumulada, somada à moral, certo? Elas podem ser somadas, um não exclui o outro. A indenização material não exclui a moral, muito pelo contrário, elas podem ser somadas. Só que isso gera também, e uma coisa não exclui a outra, o direito de resposta. O que é isso? Olha, o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal veiculou uma informação falsa, ou uma informação que viola a imagem da pessoa. A pessoa pode pedir judicialmente o direito de resposta e aquele órgão tem que dar o direito de resposta proporcional ao agravo. O que é isso? O mesmo tempo, no mínimo, porque às vezes, né, ele fala uma coisa, para você explicar que aquilo é mentira, o tempo que você vai demorar para explicar é muito maior, né? O mesmo destaque, no sentido de mesma audiência. Então, se às 8 às 20 horas é o horário de maior pico de audiência, não adianta você me dar o direito de resposta 4 horas da manhã. Só tem alguém na rodoviária lá, no aeroporto, esperando um voo, um ônibus, que está assistindo aquilo, taxista, na hora que está quase vencendo a noite para ir embora para casa, vigia. Ninguém nem acordou ainda. Você vai colocar ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para eu responder? Não funciona. Por isso tem que ser proporcional ao agravo. Pegadinha. Se foi cometido um crime contra a pessoa, no direito de resposta, ela tem direito de cometer um crime contra quem cometeu contra ela? Vou explicar melhor. Vítima A, tem seu direito de imagem violado pela emissora B.
por um repórter da emissora B. A vítima A tem direito de também praticar um crime contra o repórter B quando de sua resposta? Não. Quando a Constituição diz proporcional ao agravo, não significa dizer que ela autoriza um outro crime da vítima contra o agressor. Que aí seria lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Claro que não. Quando a Constituição diz mesmo, quando a Constituição diz proporcional ao agravo, ela está querendo dizer que é o mesmo destaque, mesmo tempo, mesma audiência, ok? E uma das partes mais importantes disso aqui, o direito de resposta não exclui a indenização. Elas podem ser somadas. Na prática funciona da seguinte maneira. Tá? A emissora vai chamar a vítima, se a emissora perceber que ela está errada, ela vai propor um acordo. Olha, você vai entrar com uma indenização aqui, isso vai demorar, a gente vai recorrer, vai ficar anos e anos e anos. Você pode até ganhar, você pode perder, pode ganhar também, mas se ganhar vai demorar muito para você receber. Você aceita um acordo, não? Ah, meu advogado vai pedir 300 mil reais. Não, eu te dou 150. 150 mil. Te assino aqui, eu faço depósito para você agora. Me dá sua conta aqui que pode conferir no celular aí. Só que aí você abre mão do seu direito de resposta. Você concorda? Isso pode ser feito. Pode ser feito. Tá? Se eu fosse advogado da pessoa, eu aconselharia, aceita. Aceita agora que é melhor. Porque vai ser rápido. Então, geralmente, né, se alguém conhece algum caso prático, deve ter acontecido isso. É mais fácil, não, eu não tem problema não. A gente tá errado mesmo, te faço uma nota de desculpa pública e também te dou uma indenização. Você aceita? Beleza. Agora, isso foi um acordo. Não significa que aos olhos da justiça, aos olhos do direito brasileiro, que a indenização exclui o direito de resposta. Não, de jeito nenhum. Quem gosta de história e coisa e tal, pesquisem no YouTube aí o direito de resposta que o Brizola deu contra a Globo. Aquilo lava a alma da gente. É bonito demais de se ver. Brizola é uma figura muito polêmica da história brasileira, né? Foi da política, entrou para a história, né? Já faleceu. Nas eleições em que o Collor foi vencedor, né? Aquela eleição foi disputada principalmente pelo Brizola, pelo Lula e pelo Collor. O Lula e o Collor foram para o segundo turno, o Collor foi vencedor, depois o Collor sofreu impeachment, né? E o Itamar Franco assumiu até o final do governo. Aí um dos ministros do Itamar Franco, que é o Fernando Henrique Cardoso, né, ganhou como presidente, foi reeleito. Aí depois veio o Lula, foi reeleito, ganhou 2 vezes. Aí veio a Dilma, né, e a partir de agora os senhores já conhecem a história, mesmo os muito jovens, né, daqui em diante os senhores já sabem o que aconteceu. A Dilma também sofreu impeachment, né, quem assumiu foi o Temer. E agora o Bolsonaro foi eleito presidente. Isso é a história recente do Brasil, tá? Quem gosta desses temas e coisa e tal, dá uma pesquisadinha lá. O Brizola ganhou um direito de resposta contra a Globo logo depois da Constituição de 88 ter entrado em vigor, né? É interessante, vale a pena, assim, para efeito de estudo. Há outros, né? Eu vi uma vez, que foi um policial militar, acho que não sei se foi contra a Record ou contra a Band, eu não tenho certeza. Um jovem policial militar, estudante universitário de direito, inclusive, parece que ele estava no fórum para uma audiência, ele estava de folga, e ele foi convocado para prestar um depoimento, em algum caso, possivelmente que ele atuou na condição de policial militar. E parece que ele estava com conjuntivite, então ele estava com óculos escuros, e, né, aí o olho fica estranho, né? E parece que ele estava no corredor esperando ser chamado e houve um problema lá entre as partes de uma ação que estava para ser julgada. E teve uma briga. E nisso ele entrou para ajudar, para separar. E nisso a polícia também, militar que estava no fórum, também interferiu. Só que aí as imagens que foram veiculadas como se ele tivesse envolvido no problema. E carregaram assim na opinião, no julgamento,
né? E fala, nossa, ele tá drogado, olha a cara dele, olha o olho dele, que absurdo, que não sei o quê. E ficamos sabendo que é um policial militar, que absurdo, o comandante tem que tomar providência, coisa e tal. Depois a história não era nada daquilo. Bom, possivelmente ele não aceitou o acordo, eu aceitaria numa boa, mas ele não aceitou, ele fez o direito de resposta. Aí mostrou que ele passou em um dos primeiros lugares num concurso, que deu mais de 200 por vaga. Ele passou no vestibular de federal, é um excelente aluno, era um excelente militar, com vários elogios e coisa e tal. E, enfim, foi, foi bacana de se ver também. Né, porque isso para ser veiculado durante o horário de apresentação do jornal ali, gera um descrédito para o órgão de imprensa, né? Não sei porquê, se eles não ofereceram um acordo ou se a vítima não aceitou. De todo modo, isso é interessante estudar, tá bom? É um ponto muito importante da matéria, o direito de resposta e o direito à indenização. Vamos entrar um pouquinho mais também. Falaremos hoje também sobre gravação. Na próxima aula eu já entro na questão de sigilos. Agora eu estou saindo de uma parte teórica e estou entrando numa parte muito prática. Muito interessante, inclusive. Gravação. Gravação clandestina. Qual a diferença de gravação, escuta e interceptação? Isso caiu na minha prova de delegado. Na segunda fase. Foram várias perguntas, mas uma delas era essa. Qual a diferença de gravação, escuta e interceptação? Vamos lá. Gravação é quando um dos interlocutores participa da conversa. Escuta é quando um terceiro, com o consentimento de um dos interlocutores, grava a conversa. E interceptação é quando um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, grava a conversa. Vou repetir. Gravação é quando um dos interlocutores grava a conversa. Você coloca um ponto ali no bolso, aciona, bota ali um microfone, você capta, bota uma câmera, você capta de qualquer maneira o que você está conversando ali. Um dos interlocutores grava a conversa, sem que o outro saiba. A escuta é quando um terceiro grava a conversa com o conhecimento de um dos interlocutores. É a escuta. E a interceptação é quando um terceiro grava a conversa sem conhecimento dos interlocutores. Bom, a gravação ela pode ser pessoal, quando você bota em você mesmo algum ponto para escutar. Ambiental, você grava um ambiente, né? Ou telefônica, você grava a conversa telefônica. Bruno, o que é gravação clandestina? Qual o significado de clandestino? Toda gravação clandestina é ilícita? Peraí, vamos ao português, vamos ao dicionário. O que é clandestino? Clandestino significa escondido, oculto, certo? Então a gravação clandestina é quando um dos interlocutores grava a conversa sem que o outro saiba. Ou seja, é uma gravação oculta em relação a um deles. Ele é uma gravação secreta em relação a um deles. Portanto, clandestina. Em regra, a gravação clandestina é ilícita, porque viola a privacidade. Outra parte não sabia. Havia uma expectativa de privacidade. Certo? Então, em regra, a gravação clandestina, seja ela ambiental, seja ela pessoal, seja ela telefônica, ela é ilícita porque viola a privacidade. Mas nós temos 4 interessantes exceções. Prestem atenção. Primeira delas, se a gravação clandestina for feita pelo réu no processo penal. Como assim, Bruno? Toda prova ilícita, e a gravação clandestina, em regra, é ilícita porque viola a privacidade, toda prova ilícita, ela não tem validade.
ela deve ser desentranhada do processo. O que é desentranhada? Deve ser retirada, excluída, não pode ser usada. Você sabe que se existir uma prova ilícita, o juiz analisar e declarar aquela prova ilícita, tem que trocar de juiz? Porque ele vai mandar tirar a prova do processo. Mas ele já viu, ele já se contaminou. Cadê a imparcialidade aí? Então, se existir uma prova ilícita num processo e o juiz declarar que aquela prova é ilícita e mandar tirá-la do processo, tem que trocar de juiz, porque viola a privacidade. Interessante. Vamos lá então. Se o réu, e somente o réu é o acusado, é aquele que se defende, se ele possuir uma gravação clandestina, ela não é ilícita. Por quê? Neste caso, a prova ilícita, ela não pode ser usada pela acusação contra o réu. A prova ilícita não tem validade. Quando a acusação apresenta uma prova ilícita contra o réu, aquela prova não pode ser usada. O contrário não é verdade. O réu pode usar uma prova ilícita para provar sua inocência. Nossa, que absurdo, a lei defende bandido. Não, calma. Sabe por quê? A exclusão da prova ilícita é uma garantia constitucional de proteção. Só que veja, há também o princípio da inocência. Então é alguém inocente que está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, e a única forma que ele tem de provar que ele não fez aquilo é uma prova ilícita. Então, neste caso, pela harmonização dos interesses, a proibição de prova ilícita versus o direito à inocência, o direito à inocência nesse caso ganha. Entendam, a gente fala réu, tem uma conotação pesada, né? Agressiva, excludente. Não, réu é porque ele está sendo acusado, só que não é ele. E a única forma de provar que não é ele, que ele é inocente, é uma prova ilícita. Nesse caso, o direito admite qualquer prova ilícita. Se o direito admite em favor do réu qualquer prova ilícita, qualquer não, né? Tortura eu acho que não pode ser admitida de jeito nenhum. Mas depois eu vou dar uma aula sobre tortura para vocês, não aula de tortura, né? Pelo amor de Deus, uma aula sobre a tortura. Para explicar essa conotação. Porque a tortura afeta diretamente, intimamente, a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana ela se aproxima muito do que é absoluto. E é por isso que a maioria dos autores não consideram a dignidade da pessoa humana como um direito. Porque se ela fosse um direito, ela seria relativa. E como ela é quase absoluta, ok? Então, vejam, em favor do réu, quase todas as provas ilícitas podem ser usadas. Se quase todas as provas ilícitas podem ser usadas, obviamente que a gravação clandestina também poderá. Certo, pessoal? Outra questão relacionada à gravação clandestina. Gravações feitas em legítima defesa. O que é legítima defesa? A gente sempre usa a legítima defesa no homicídio, né? O cara ia me matar, eu matei ele primeiro, não é isso? Só que pode existir legítima defesa em qualquer caso do direito, inclusive aqui. Suponhamos que alguém está sendo vítima, né, de um sequestrador, de um chantagista, de um estelionatário, de alguém que está extorquindo. Neste caso, você pode usar aquela gravação como prova, inclusive para acusar. Neste caso. Porque é uma legítima defesa. Aí as gravações clandestinas poderão ser usadas no processo. As gravações clandestinas, neste caso, não são ilícitas. Porque ela foi feita em legítima defesa. E neste caso, ela pode ser usada inclusive contra o réu. Certo? Quando a gravação clandestina for feita em legítima defesa, ela pode ser usada contra o réu. Já teve caso de mãe que desconfiava que a babá estava agredindo o filho na hora que ela não estava lá e filmou o quarto. Tem várias questões, tá? Um sequestrador que liga para você para poder negociar, um chantagista que está praticando um crime de extorsão, enfim.
Nestes casos, a gravação será permitida, inclusive contra o réu, porque ela foi feita em legítima defesa. Uma terceira possibilidade são as gravações feitas contra agentes públicos que violam seus deveres funcionais. Explico. Lá no artigo 37 da Constituição, vocês vão estudar isso lá na frente, em direito administrativo. O que eles trazem? Eles trazem princípios em que o servidor público deve se pautar para gerir a coisa pública. Todo servidor público, ele não pode gerir a coisa pública segundo o seu melhor entendimento. Não é assim que funciona. Hoje está na moda, né, ser empreendedor. Nosso governador fez uma live dizendo que o sonho dele é que todo jovem queira ser empreendedor. Ele não quer ninguém estudando para concurso, sonhando em ser um servidor público. Porque, há servidores públicos e servidores públicos, né? Imagina um médico do SAMU que salva uma vida, tem que ter muita vocação. Deve ser algo bem pesado. Um enfermeiro do SAMU, um policial, que está sempre batendo de frente com a bandidagem, um policial penal que cuida de um presídio, não é isso? Um professor que ensina na periferia, jovens que não tem nem alimentação em casa, não tem exemplo, não tem quem ensine o dever, aquele cara vai para lá com aquela boa vontade, com aquela vocação. Não, isso não é legal, isso não é legal. O legal é ser empreendedor. Mas veja, o servidor público, ele não gere as coisas públicas conforme o seu entendimento. Ele deve se pautar por princípios estabelecidos na Constituição, certo? E em leis. Quais são esses princípios? Está lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem uma sigla, LIMP, fácil de decorar. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha que interessante, se o servidor público, quando do exercício da função pública, não ele na esfera da vida privada dele, não. Estou falando do agente público, o servidor público, quando do exercício da sua atividade, ele deve obediência, então, à publicidade, hipótese em que não pode ser alegada privacidade nesses casos, certo? E ele também deve obediência à moralidade. Se ele deve obediência à moralidade e à publicidade no exercício da função, significa que uma eventual gravação clandestina ali seria lícita. Ou seja, uma eventual gravação clandestina de um servidor público no exercício da função não é ilegal, não viola o direito e pode ser usada. Ok? Então é uma outra hipótese em que a gravação clandestina é permitida. E a quarta hipótese é quando você grava uma conversa pensando em utilizá-la no futuro, né? Você faz um contrato, o cara assina, reconhece a firma, tudo bem. E aqueles contratos que você faz de boca? Contrato verbal pode ser feito. Na maioria dos casos, um contrato verbal é admitido. Quando passa de um valor já não pode, quando envolve bens imóveis, mas na maioria dos casos, o contrato verbal ele tem a mesma validade que um contrato escrito e a mesma validade que um contrato registrado em cartório. A dificuldade é para provar o que foi negociado. O que você faz? Grava a conversa. E você grava de forma clandestina. Lá na frente dá problema. Não foi isso que eu falei, foi... Porque dizem, que os antigos que falam, as palavras o vento leva. Mas você gravou. Mas gravou de forma clandestina, aquilo pode ser usado? Pode. Nesse caso, pode. Então, são as hipóteses em que a gravação clandestina em regra ilícita pode ser usada. Beleza, pessoal? Na próxima aula falaremos de sigilo. Sigilo bancário, fiscal, de dados e telefônico. Tudo bem? Bom estudo para vocês. Espero que a aula tenha contribuído para o aperfeiçoamento jurídico dos senhores. Grande abraço, bons estudos.